Alô, alô, nerds! Eu sou George Ricardo e esse é o Conexão Geek, o seu nerd service semanal, A Lenda de Candyman. A história nasceu do conto de Clive Barker, publicado no Brasil pela Dark Side Books. Na história, Candyman era Daniel Rothbard, um dos muitos escravos de uma plantação de New Orleans. Ele se envolve com a filha do dono das terras e acaba morto sob tortura. Depois de ser espancado e ter sua mão decepada, é amarrado e tem mel espalhado pelo seu corpo para ser atacado por abelhas e formigas. Pessoas que testemunharam o assassinato debocharam dele e chamaram de Candyman 5 vezes. Esta lenda urbana deu origem aos filmes do icônico ator Tony Todd, entre 92 e 99. E esse ano, um remake de Jordan Peele parece que vai dar sangue novo para a lenda de Candyman. Para me ajudar a discutir esse personagem e todas as nuances que tivemos até chegar ao filme mais recente, eles que, como todo bom brasileiro, já invocaram a loira do banheiro e ficaram tristes que, assim como todo encontro na adolescência, ela nunca apareceu. Aqui é o Matheus e Be My Victim. Aqui é o Gabriel e Candyman, Candyman, back to the baby, Candyman. Deus, ó, eu lembro que a gente tava pensando, aliás, da ideia de a gente falar sobre, fazer um programa especial sobre o Hellraiser, só que eu meio que desisti desse programa porque, tipo, era um desastre, você tinha razão, só o primeiro filme que tem alguma coisa assim ia ficar muito raso. Mas como a gente tá falando do Clive Barker, que é o criador do Hellraiser também, né, eu queria ver com você assim, o que tem de diferente de um conto pro outro? Porque eu percebo que o Hellraiser, por exemplo, não tem nada de questão social. A questão social no Candyman, no primeiro filme, ele tá presente também ou não? Ou é uma coisa que o Jordan Peele criou agora? Caralho, na verdade, a questão, acho que social, ela é tão forte quanto a do filme do Jordan Peele, cara. Eu não quero dizer, tipo, mais forte, né, porque o Candyman, ele tá lá nos anos 90, cara. Tipo, ele tá nas brigas de gangue, sabe? Quem aí viu os Escritores da Liberdade sabe exatamente do que a gente tá falando, né? Era um tempo barra pesada, sabe? E aquele lugar, né, o Cabrini Green, ele foi um conjunto habitacional que fizeram lá, só que foi tomado por gangues. Uma curiosidade bem legal é que no filme original lá do Candyman mesmo, né? O filme de 92, aquele pessoal lá que são as gangues, né? Quando a Helen vai lá e eles falam que. Ele fala, são policiais aí, policiais subindo. Eles não eram atores, tá ligado? Eles eram membros de gangue que estavam usando as próprias cores. E teve até alguns incidentes, né? Que eles perderam algumas câmeras na época da gravação. E, porra, cara, tudo tá ligado, assim, sabe? É muito legal mesmo o jeito que o filme ele tem essa estrutura, né? Que tem um comentário social muito forte que não tem muito no livro, sabe? O livro ele é muito mais um conto de monstro mesmo, né? Tanto é que eu até mandei para vocês lá, né, meio que a capa do conto original, né? Que é o Forbidden. Que ele é um monstrão, sabe? Ele não tem aquela classe que o Tony Todd tem, né? Ele não tem a voz é poderosa também, mas ele não ele é um cara charmosão, né? Que seduz, né? Igual o É, Tony Todd seduz dela no filme. esse lance da impressão da voz mesmo, né, Matheus? Acho que é uma coisa que vai muito quando sai do livro e vai pro audiovisual, obviamente, né? E Gabi, Mas, eu queria ver com você, o Matheus citou aqui um pouco do local que acontece o filme, no segundo filme, nesse novo filme também acontece que é o isso. mesmo E a também, né? É gente, o mesmo do primeiro, é, na verdade. e a gente fala sobre gentrificação. Eu vi isso do diretor do primeiro filme e eu fiquei tentando procurar o que era isso. O que é gentrificação para quem tá ouvindo a gente? É quando a gente pega uma cidade que ela é tida como uma cidade para negros ou violenta, e a gente coloca pessoas, artistas famosos ou pessoas com certa fama para deixar essa cidade melhor, esse bairro melhor, esse bairro mais atraente para pessoas que têm mais dinheiro. Então a gente passa por uma mudança de cara dessa cidade. E é o que eles tentam fazer aí no primeiro filme. Ô, Gabi, qual que são as impressões aí do primeiro filme? O que te chamou a atenção quando você viu? O primeiro filme é um terror clássico, né? Aquela coisa de deixar a gente com medo, assim, pela tensão. Tem uma cena muito boa no primeiro filme, que a Ellen e a amiga dela vão pro apartamento que aconteceu um assassinato muito cruel. E aquela cena é muito tensa, mesmo sem aparecer ninguém lá, sabe? E ela começa a tirar fotografia
das coisas, das pichações, dos grafites que tem lá. E, putz, cara, é muito foda. Eu gosto pra caralho dessa cena. Eu acho o filme clássico muito legal nessa abordagem de mostrar mesmo a realidade das pessoas negras. Tem também logo depois dessa mesma cena, tem também a apresentação da menina que mora nesse condomínio que tá todo fudido. E aí ela já não dá. Ela vê. Exatamente. Ela já vê esse pessoal branco chegando, já vê isso como um problema, fala que vai dar problema quando os brancos chegam lá. Eu acho uma abordagem legal pra época, né? Porque não era um negócio. Era a época que tava estourando Spike Lee, entende? Então foi uma novidade legal nos filmes de terror. Trazer essa questão mais social dentro deles. Mas a gente também tem uma. Pode ir lá, Matheus. Não, então, falando mesmo, né, do primeiro filme em si, né, qual é a história do primeiro filme, né, Jorge? Que meio que passou batida aí, né? A gente acompanha a Helen, né? A Helen, ela é uma estudante graduando em jornalismo, né? Que ela até tem um relacionamento lá com o professor e ela tá fazendo uma tese sobre lendas urbanas. E como essas lendas urbanas afetam os lugares, né? E aí é que ela ouve sobre o Candyman, né? Tanto é que até nessa cena que o Gabi tava falando, né? Quando ela vai tirar as fotos, né? Que o garotinho, ele aponta ela pro banheiro, né? Que tem, tipo, esse filme inteiro ele tem uma piada, tipo, uma só, tá ligado? Que é tipo, o cara chega pra ela e fala, Here you're looking for Candyman, bitch. Aí, na hora que a cena corta, tipo, corta já na linha dos caras que foram presos, né? Pra achar o cara. E é muito legal esse tom, né? Tipo, ele é um filme tão sério, tão pesado, que, tipo, ele não se dá tempo de ser engraçado, né? Ele não faz piada com nada, com nenhum dos contextos, né? E, cara, quando você vê o Candyman, finalmente, né? É uma coisa muito legal, porque esse diretor, ele é bem excêntrico, né? Com muitas coisas. Ele não queria que a Helen gritasse quando visse o Candyman pela primeira vez, né? Porque ele achava que isso era uma reação muito clichê. E aí ele pagou um hipnotista pra sempre que ela estivesse contracenando com o Tony Todd, ela ficasse, tipo, em estado de transe. E todas as O diretor é o Bernard Rose, tá, gente? Obrigado. Toda vez que você vê, tipo, a Helen olhando, assim, pro nada, né? Ela provavelmente estava hipnotizada. E aí é por isso que ficou esse clima bem legal, né? Gente, a gente já vai voltar um pouco pro Candyman, ainda pra destrinchar um pouquinho mais esse primeiro, mas eu queria ver uma coisa com vocês. O Clive Barker, ele dirigiu o primeiro Hellraiser, como a gente estava comentando aqui, e ele produziu alguns outros ali. Foi intercalando, ele produziu também o Nightbreed, também com o Cronenberg lá, o Howard Hacks também. O próprio Mistério de Candyman, ele também produziu. Tá vendo? Então, o Clive Barker tem uma mão ali, só que eu fico pensando numa coisa. Diz a lenda que o Hellraiser perdeu a força porque ele saiu da direção. Apesar dele ser um diretor ali que ele não tinha experiência nenhuma com o Hellraiser 1. Ele pegou, fez da cabeça dele o que ele achou que tinha pra fazer. Ele não tinha experiência como diretor. Aí no segundo Hellraiser ele vai como produtor, o pessoal não ouve muito ele, tipo, começam a desrespeitar até um pouco pra onde ele ia. Você acha que no Candyman os caras ouviram mesmo ele? Ele foi um cara, tipo, ativo ali ou mudaram muito? Você mesmo, Matheus, que leu bastante conteúdo, mudaram muito do livro pro que foi no filme? E dá certo essa história do cara que escreve meter a mão? Cara, assim, dependendo do cara que escreve, né? Que assim, o Stephen King, coitado, ele não tem a mão muito boa pra mexer nas adaptações dele, né? Quem aí viu a série maravilhosa do Iluminado, que a gente até comentou, né? O Iluminado de 97, sabe que aliás, geralmente quando ele se envolve, acaba ficando... Por vídeo, o link tá aqui em cima, tá, gente? Obrigado. O link tá aqui em cima, é o Gabi, tá ligado? Aí, tipo... Cara, ele mexe bem quando ele mexe. Tanto é que uma curiosidadezinha aí, né, do Hellraiser mesmo, que eu não sei se esse programa vai sair, né? O Jorge tá só prometendo. Mas o Pinhead, né, a figura do Pinhead é uma figura muito mais andrógena, beirando pro feminino mesmo, né? A voz dele é uma voz feminina, e no filme mesmo, né, ele é muito mais um cara imponente, grandão, né? E o Clive Barker, né, ele falou que fez essa mudança exatamente para ele emular mais os vilões de cinema, né? Tipo, como o Jason, como o Michael Myers, e assim, ele consegue mexer bem, sabe? É que muitos livros dele são contos, né? São livros muito curtos, então, né, no caso, ele tem espaço para mexer, sabe? Eu não acho que ele é um Neil Gaiman da vida, né? Eu não acho que tudo que ele toca fique bom, né? Como geralmente o Neil Gaiman consegue fazer, mas
eu acho que ele mexe bem, cara, porque ele entende a própria obra, então ele sabe onde mudar, né? E é engraçado, né, que, tipo, ele soube pegar o Pinhead, que não é um cara tão importante assim nos livros. É sempre importante dizer que o Sim, Pinhead ficou maior do que a franquia Hellraiser, mas ele, dentro dos Cenobitas ali, ele é só um Cenobita a mais ali, ele não é tão é. protagonista. E aí ele virou, tipo, a cara de, Inclusive de toda a franquia, né? o, o Clive Barker odeia o nome Pinhead, tanto é que ele nunca chama o Pinhead de Pinhead, né? Ele chama de Hell Priest, tá ligado? Ele chama ele chama de qualquer coisa menos Pinhead, né? Porque ele não gosta do nome. É muito bobo, né? Tipo, o cara tem a criação dele, só que ele não quer que chame pelo nome que populariza o cara. Mas... Aí já voltando pro Candyman, gente, é, ele bebe muito da fonte de lendas urbanas. Acho que em especial aí a Mary Blood, né? Que é aquela. Você Blood repete Mary, pô. vezes o nome. A Mary Blood, Mary Blood, a Maria Loira. Tá quase. A Maria Loira. Mas ele bebe muitas dessas coisas. Tem também uma lenda urbana que tem um cara com um gancho no lugar da mão. Eu acho que eles dão essa mescla. E por que vocês acham que um cara negro, nesse contexto, você acha que já pra mexer com a questão racial, ou não? Foi tipo uma coisa aleatória? Tipo, não, vamos colocar um cara negro aqui, porque... Com certeza. É porque, assim, Foi como proposital? eu havia dito um pouquinho mais cedo, né? O Candyman, ele é o livro, né? Ele é um livro de monstro mesmo, né? Ele tem, sim, a mesma backstory de ser um escravo, só que a figura dele não é uma figura humana, né? É uma figura de monstro mesmo, né? Muitos pelos no corpo, as abelhas ficam dentro e mexem, né? Ele se mexe de um jeito estranho. E no filme não, né? No filme ele realmente é um cara mais humano, né? Só quando ele abre lá o peito, né, que você vê as abelhas, que ele não é exatamente... É um cara humano, né? Mais. E eu acho que essa mudança, tipo, é realmente a mudança que faz ter uma crítica muito mais interessante, né? Apesar de que em alguns aspectos acho que talvez não pegue bem, né? Tipo, o vilãozão é o cara negro de 1,90 m, sabe? Aí fica a critério, né? O que vocês acham, né? O que você acha, Gabi? Especialmente do contexto, né? E tem que se elogiar muito a atuação do Tony Todd, a primeira vez que ele abre o peito, assim, a blusa dele mostra aquele peito cheio de abelha. Aquilo ali não é CGI, né? Abelha de verdade. Enfiaram um monte de abelha na boca dele, cara. É sério mesmo? Um monte de abelha, porque ele falou que abelha, no comentário caralho, de DVD, ele fala que ele foi mordido, né, na bochecha, porque as abelhas não gostavam de estar na boca dele. Imagina só isso, cara. Eu fiquei assistindo essa cena e fiquei, caralho, bicho. Mas o contexto racial é sensacional. Eu acho muito bem usado. Eu acho muito bem amarrado dentro do filme, né? Porque o Daniel Rothbile, que é o Candyman, né? Ele era um cara rico, né? Sempre foi um cara rico. Sim. Sim. Nossa. E ele morreu porque ele era apaixonado por uma menina, né, cara? Que era uma menina branca também. Essa história ficou mais clara pra mim no remake. Que não é bem o remake, né? O remake é praticamente uma continuação, né, cara? É uma continuação. A gente vai falar, vamos dar uma seguradinha só pra gente... Aí ele... Sim. Essa história ficou mais clara no remake, mas aqui ele tenta reencontrar esse amor vendo a Ellen, saca? Então... o filme deixa implícito que ela é meio que uma reencarnação desse amor dele que ele teve na época que ele morreu, né? Isso eu acho bem legal, porque ele sempre fala, né? Tipo, sempre foi você, né? Quando ele conversa com ela. E aí, quando ela meio que matou, tipo, umas 3 pessoas já, e ela começa a chorar na cidade, né? Ele fala, tipo, a única coisa que você tem agora é o seu amor por mim. E eu acho muito legal, porque esse é o vilão do filme, sabe, cara? Tipo, ele não tá tentando exatamente fazer o mal, né? Ele tá tentando se reconciliar com o amor dele perdido de era, sabe? Mas assim, já que a gente puxou um pouquinho da história do Candyman, tipo, eu queria mesmo falar exatamente, né? Qual é que é a história do cara, porque isso é muito foda, eu acho incrível. O Daniel Robardine, ele era, na verdade, filho de um escravo alforriado que fez uma fortuna com uma máquina de fazer sapatos, cara. Tipo, isso eu acho muito legal. E o próprio Daniel, ele era um pintor, né? Foi assim que ele conheceu o grande amor dele, né? Que ele pintava quadros, se apaixonou por essa mulher. E quando o pai dela descobriu, né, foi que ele juntou uma galera para linchar ele. E nessa que lincharam ele, arrancaram a mão dele, cobriram de mel. E aí umas crianças, né, meio que numa piada, chamaram ele de Candyman, né? Que aí tem até na música mesmo, né, que ele é o Candyman porque ele vem trazer coisas boas, né? Que até a referência maior do filme novo, né? Porque ele
ele trazia doce para as crianças e matava adultos. Então é por isso que ele é o Candyman, Jorge. Aí fica aí o backstory do Daniel para dar um contextozinho, né? E aí, ainda falando um pouco do ator, Tony Todd, né? Tony Todd, sim. É engraçado porque eu acho que ele deve ser um dos últimos atores vivos ainda, que viveram e vivem a vida inteira dentro do nicho. Então ele praticamente só fez filme de terror. Mano, eu fui olhar o filme do cara. Sim. Tem um filme que eu achei muito estranho, que ele fez Transformers 2. Eu não sei o que tava fazendo lá. É o terror. É o terror, né? Não é só legal isso, Gê. É que em todo papel que ele faz, ele é o Candyman. A gente sempre. Ele é o Candyman até em Premonição. Isso que eu ia falar, a Premonição gente é o sempre Candyman. comenta isso, tipo, que o personagem dele na Premonição é um easter egg do Candyman, né? Ele tá fazendo uma versão da morte do Candyman ali, mas é o Candyman. Ele não muda. E tem uma coisa interessante, que eu tava lendo aqui na biografia dele, que ele foi convidado pra fazer Jogos Mortais. A princípio, ele seria o protagonista, o Jigsaw? cara que tá morrendo lá, por causa da voz dele. Acharam muito Pô, a interessante. voz dele é muito foda. A voz dele é muito Sim. foda. Não É, tem, o não tem cara que questionamento. É muito faz imponente. também, ele tem uma voz boa, né? O cara que... Sim. É, o Tobin Mas Bell aí- é foda, mas é que o é. Candyman, a voz do Candyman é mais foda, desculpa. Então seria ele. Só que qual que era a pegada? No roteiro original, estaria pra ele morrer no final, e o cara que fez o papel principal durante toda a franquia matar ele e assumir o lugar dele. E ele ficou revoltado, falou, cara branco vai me matar e, tipo, vai E o assumir cara resto da branco franquia e continua vamos esquecer, tá ligado? Daí ele não aceitou, acabou não aceitando, tem essa curiosidade. Era pra ele ter feito Jogos Mortais, que é outra franquia que cresceu pra cacete, né? Durou muito tempo. E ele, mano, o cara fez muito filme de terror, cara. Eu fico, tipo, impressionado que às vezes eu não consigo lembrar dele nos filmes. Aí eu fui dar uma olhadinha, o cara tá aqui mesmo. O cara fez, tipo, até o Duende, mano. Eu não lembrava dele no Duende. O mais recente que eu lembro que ele fez foi o Hellfest, né? Ele é o cara, tipo, que é meio que o dono do parquezão lá, né? E aí a voz dele sempre foda, né? E também o Tales from the Root 3, né? Que eu nem cheguei a comentar porque na época não tinha saído, mas o Tales from the Root 3, ele é o cara que conta as histórias, né? E eu acho muito foda. Porque, de novo, né? Sempre o que tiver de colocar na voz dele, ele é o James Earl Jones do terror, tá ligado? Eu quero o Tony Todd fazendo Darth Vader, entendeu? Sem ninguém alterando a coisa. Tony Todd lendo contos pra crianças pra você dormir, tá ligado? Eu acho que tem um grande espaço pra esse cara. E aí a gente... Tem 3 filmes aí, né, Matheus? Tipo, eu sei que a gente não vai falar Não, muito. tem dois. Tem o Tem primeiro dois? e o último. Só tem 2. Não, no geral são 4 filmes, mas os outros 2, eles descambam pra aquele terror mais Genérico. né? Genérico pra caralho. Sim. Então eles não fazem a mesma questão de ter a crítica social que o primeiro tem, por exemplo. Não, zero. Ele até meio que ignora o primeiro filme, sabe? As continuações. Pois é. É o que eu tava comentando com o Matheus, né? Me parece que são, tipo, como se fossem contos ou alterações da lenda urbana, porque tem algumas alterações em relação ao primeiro do personagem mesmo, de como ele funciona, que funcionam de modo isolado. Não parece que é a continuação. Parece que o 2 e o 3 tá ali só não funciona. comercial mesmo. Não tem zero sutileza, tem zero criatividade, sabe? Eu acho péssimo, Jorge. Porra. Você pega uma coisa, tipo, mega interessante, uma história complexa, um personagem foda e bota ele pra ser um carniceiro, sabe? Eu odeio por causa disso, mano. Porque tira toda a nuance do Candyman, sabe? Tira todo o carinho que você tem com o personagem. Porra, o jeito que o primeiro filme começa, cara, começa com um diálogo do livro mesmo, né? Que é aquela frase, né? Tipo, pra que serve o sangue, né? Se não pra ser derramado. E aí ele fala do gancho de mão, né? Ele vai te abrir do seu abdômen até a sua garganta. E, porra, ele fala isso de um jeito muito interessante, né? Detalhe com a voz do Tony Todd ainda, né? Com a voz do Tony Todd. E também aquela ópera, sabe? Tipo, foda que o cara fez com 3 cantoras de ópera e um órgão, sabe? Tipo, aquele começo do filme. Tudo é perfeito, cara. Tudo é muito foda. Eu acho o Candyman do caralho. E você comparar com esses filmes merda aí, Jorge, merece uma surra, viu? É da franquia, não tô comparando. Não tem como não comparar. Não é Tá na franquia.
franquia. Tá na franquia, cara. Tá na franquia, mas tem estão que aceitar, completamente é. desprendidos, Ah. né? É bom que se diga. Você, né? você conta os outros filmes do Exterminador do Futuro, se não dois? Ah, pô, a gente tem que contar. A gente tem que Eu não contar, tá conto. lá. Não, Pra tem, mim acabou tem no que dois. contar o. Tem que contar o Skynet merda? Tem que contar o Genesis? Não, né, A porra? salvação é bom, ó. O Gabriel gosta da salvação. Não, mas a salvação Salvação, ele beleza. ainda faz parte. A salvação, beleza, porque ainda tem que fazer alguma coisa diferente, mas você contar Sim. o Gênesis, contar a Emilia Clarke como Sarah Connor é brincadeira. Nossa, bicho. Não, mas sabe o que é foda? Jorge. Eu acho que então a gente tem o mesmo problema. É legal a comparação porque a gente tem o mesmo problema. A gente tem uma continuação que não é continuação direta, mas a gente pega o ator principal e coloca no filme. Então, tipo, o Schwarzenegger tá em todos os filmes. Como que você vai falar que, tipo, que não é, entendeu? Esse é difícil Não, mas é um robô, desassociar. é um robô. O Tony Foda-se. Todd tá Não, ali mas como não. todos os caras. Vamos Então lá, fica difícil de desassociar. mas vamos lá, precisa do Schwarzenegger nas continuações? Faz sentido ter ele? Faz, porque Não tipo, eles foram necessariamente, mas feitos ele do mesmo cara. chama público, né? Pra mim não precisava. É. Pra mim é descartável. Como seria em Salvation, descartável também. Ele faria participação no lugar de Sam Warrington e seria a mesma coisa. Mas talvez Mas seria o fator esse é mais o problema, mas interessante, esse é o problema exato, né, Gabi? Tipo, não é o Arnold, é o Sam Worth. Então, esse cara, meu Deus do céu, né? Sim, mas O Arnold, Sr. pelo menos, tem Warrington, carisma. na época, cara, ele foi escolhido porque ele tinha um rosto parecido com o Schwarzenegger. Ele realmente fica, algumas partes assim, ele lembra o Schwarzenegger, tá ligado? E teria o Schwarzenegger humano. Jorge, Fúria de Titãs 2, você viu? Você viu? Fala que tu viu essa merda. Vi os dois. Eu não Pô, vi nem o primeiro, bicho. Não viu não? Sério? Até hoje eu tô puto com esse filme que eu vi no O cinema. 1 não é ruim não, Matheus? Você acha ruim o Perdi tempo, primeiro? pelo amor de Deus. Não, gente. na verdade, o 2 consegue ser melhor que o 1, porque o 1 é muito ruim. Tá. Caramba. Pensei que tá criticando o 2, tá criticando um. Não, eu tô criticando os dois mesmo, mas tipo assim, Ah, entre... Pô, eu não entendi o sentido disso, então. Não, porque... deixa quieto, vamos voltar pro Candyman, por favor. Ô, Matheus, você tinha comentado comigo que dentro das histórias aí do Candyman, tinha outros personagens, não é? Tinha outras histórias, outras coisas, não eram só o Candyman que surgiu sozinho, né? Isso, porque assim, é muito, muito comum, né, os livros serem livros de contos, né? Porque o Candyman, ele é um livro curto, né? Ele tem pouco mais de 100 páginas, então você consegue ler numa tarde, sabe? E aí o Clive Barker, ele fazia mesmo que uma coletânea, né? É muito comum, né, quando... Quem vê aí, leu aí os 4 estações aí do Stephen King, né? Que é um livro de contos, que são 4 contos. E às vezes a galera faz, tipo, como o Conta Comigo é muito popular, como como é que é o nome do filme, porra, da cadeia? O Sonho de Liberdade, ele é muito popular. O Shawshank Redemption. Como o Sonho de Liberdade, né, em português. Como ele é muito popular, eles meio que relançam como um livreto, né? Um livro mais curtinho, né? Então, fica tudo em casa, né? Mas não faz parte de um universo expandido, Jorge. Eles são contos fechados próprios, né? Como o Nightbreed, né? O Raça das Trevas, né? Ele é um livro sobre uma sociedade secreta de pessoas monstro. E aí o grande vilãozão do livro, ele é um psicopata, que ele é um psicólogo de dia, e de noite ele é um psicopata, né? Que até no filme ele é o Cronenberg, né? Tipo, pra você ver que o cara tem uma cara de monstro mesmo. E também tem o Rawhead Rex, né? Que é um monstrão gigante, é um gorila vermelho gigantão que come bebês, tá ligado? Então, esse é o Clive Barker, cara. Tipo assim, se você gosta de horror, tipo, físico, né? Horror corporal, ele é o cara que você vai. Porque ele tem uma pegada bem diferente de terror, mamilos. Né? Ele conseguiu fazer um Pinhead com 3 mamilos, me dá medo. Então, tipo, eu respeito o Clive Barker, entendeu? O Clive Barker, ele escreveu o Midnight Mid-Train, né? Que aqui é o último Sim. trem. Esse filme é muito bom, cara. Pô, cara, esse filme é muito bom. A gente devia tirar um dia pra falar dele, cara. Porra. Outra coisa que o Gabi vai gostar, né, também, ele escreveu o Wishmaster, cara, e eu não sabia. Escreveu o Wishmaster, me lembro. Tanto que o Tony Todd também tá em Wishmaster, cara. Olha aí. O Wishmaster é outro clássico também, cara. Eu adoro. Sim, eu fiquei apavorado. A primeira vez que eu vi o Wishmaster e ele vai lá pro museu e começa a fazer as estátuas se mexer, cara. Fiquei apavorado com aquilo. É uma noite no museu aí da raiz. Bom, gente, agora a gente vai entrar aqui no que todo mundo tá falando agora. Jordan Peele. Jordan Peele meteu a mão em mais um clássico aí. É que não é o Jordan Peele, né? Que é o diretor, né? Não, sim, ele é o produtor do. Ele é o produtor e ele ajudou a escrever o roteiro. Desse novo. Mas a diretora é a Nia da Costa, né?
Então a gente tem aqui, como o Gabi falou, eu até vi como ele descreve esse filme, não é uma continuação e também não é um remake. Ele é uma atualização da lenda. Então, por ser uma lenda, a gente tinha que ter uma coisa mais atual e tal. E como que ele foca nisso? Ele foca muito nos acontecimentos do George Floyd. Então a gente tem essa repetição de pessoas negras morrendo sempre do mesmo jeito, tipo, não importa o que eles façam, o final acaba sendo sempre o mesmo ali. E eles usam isso como base pra gente criar, reviver a lenda. Não é que é uma nova lenda, não é que estão descartando o filme antigo. É só que, tipo, assim como o Fred Krueger, mais ou menos, né, Gabi? Ele funciona muito com a lembrança das pessoas, com o sentimento das pessoas dele estar vivo. Então a gente tem que falar o nome dele. Então, pra falar o nome dele, tem que conhecer a lenda. Se você não conhece, fica esquecido. E eles brincam com isso um pouco, né? Eu acho que eles nem. Que até meio eu que. acho, Opa. Não, pode mandar, eu acho Gabi. que eu acho que eles nem descartam o primeiro filme, Gê. Eu acho que ele reverencia o primeiro filme. Porque essa continuação, pra mim é uma continuação claríssima. E ele continua, ele ignora os outros dois filmes da franquia, ele tá cagando pra isso. Amém. Ele continua o primeiro filme e logo no começo, quando estão contando a história ali do Candyman, falam da Helen, né? E falam Sim. como... Dão uma pincelada em como foi a história ali, mas a gente sabe que não foi bem daquele jeito. E aí, a partir daí, o Anthony McCoy, ele fica obcecado pelo Candyman. E aí, é interessante que você já tem essa informação logo de cara se você assistiu o Mistério de Candyman, que aquele bebê que o Candyman sequestrou é o próprio Anthony, adulto. Então, ele já dá esse paralelo, ele só vai dar essa informação mais pra frente, e bem de maneira sutil. Você nem meio que se liga ainda. Então ele faz essa reverência ao primeiro filme o tempo todo. É muito especial, assim. Acho que é muito especial tanto pra Nia da Costa quanto pro Jordan Peele, né? E tem... Matheus, como eu tava falando aqui pro Gabi, tem essa coisa, tipo, de manter a lenda viva, de reviver a lenda. Então a gente tem o filme inteiro, assim, praticamente. Ele não é um terror, tá, gente? Ele é mais um suspense. Eu acho isso bom. Sim. Daquele negócio que você fica, tipo, preso porque você tá, tipo, caralho, o que vai acontecer? E não sei o que, é um mistério. Tem essa coisa mais suspense e acho que funciona muito melhor pra esse tipo de filme. E eles ficam tentando, tipo, recontar. Tanto é que eu acho que, se não me engano, tem umas 3 versões, né? Do Candyman, e aí brinca com isso que eu falei de vocês, de o Candyman sempre ser uma pessoa negra, porque sempre é uma pessoa negra que morre na mão desses caras, mas sempre o final é o policial atirando, então, tipo, eles reescrevem, a lenda muda um pouco, mas no final o caminho é sempre o mesmo. E aí a gente tem esse modo de contar a história, ele deixa a gente com um olhar diferente dos anteriores, porque a gente não tá no papel da vítima, na real, da vítima do Candyman, né? A gente tá dessa vez no papel do que vai se tornar o Candyman. Não, eu acho que isso não tem muito... Não é muito tabu aqui ainda. O que vai se tornar o Candyman. Então, tipo, a gente sabe que em algum momento ali... Quem assistiu o filme, gente, vai entender isso. Não tem... eu não acho que seja um spoiler, não. A gente sabe que aquilo vai acontecer, mas a gente quer entender a história original. Pra você, isso te prende, tipo, você ficar sabendo, apesar da gente já ter visto o original e a gente saber qual é a história original, essas outras histórias que ele pintam ali, que mostra na animação, é interessante pra vocês? Porra, sim! Eu acho muito legal porque esse é meio que o corpo do filme mesmo, né? É o outro cara lá, o outro vilão do filme, né? Ele tem meio que o mesmo contato com o Candyman, só que antes do Anthony ter, né? Então, essa interação do Candyman que tem, ela seria mais antiga do que aquela que a gente viu, né, com o Daniel Roberdine, né? Então, eu acho muito legal que é o Candyman verso, né, Jorge? Tem Candyman aí pra todo lado. Tem até um easter eggzinho da Helen, né, na igreja também, né, meio de longe, assim, e eu acho muito legal, né, porque, spoilers aí do primeiro filme, né, a própria Helen mesmo, ela, de certa maneira, vira uma Candyman também, né, porque no filme dos acontecimentos, só que eu acho muito interessante mesmo como que foi lidado, né, porque a gente viu que foi um sacrifício nobre, né, e aí nesse filme virou uma coisa distorcida, né, eu acho muito legal como que as lendas, né, elas ficam mais violentas e como que o boca a boca ele muda uma história, né, cara, tipo, fica uma coisa Telefone sem fio total, né? interessante. Sim, exato.
E aí você tem esse cara, né, que, tipo assim, quem não viu o filme não conhece ele, mas a gente meio que já tem vai ter uma interação. E outra referência aí do próprio Daniel mesmo, né, ele também é um pintor, né, eu lembrei muito do Chris, né, porque o Chris do Get Out, né, do Corra, porque ele também é um artista, né, tipo, a gente sempre tem essa crítica que o Jordan Peele faz, que eu acho muito legal, né, porque, tipo, ele não é um cara que... Ele não é um cara físico, né, que todo o ponto do Get Out era esse, né, o Chris não era um cara que ele brigava pra caralho, ele era um cara mais intelectual, né? Ele era um cara, ele era um artista, ele tinha uma visão de mundo única. E aí você tem o Anthony tendo essa mesma perspectiva, né? Só que sendo um cara que não chegou lá exatamente, né? Até certos pontos, né? Quando os colegas dele morrem, ele falou: opa, tô famosão aqui, hein? Isso eu achei muito engraçado do personagem, né? Porque ele não é exatamente um cara muito legal, né? Ele é um cara que tem os seus tons, né? E eu acho isso muito interessante, né? Porque eu sempre gosto eu odeio esses personagens que são bonzinhos demais, sabe? Então ele é um cara mais oportunista, né? Ele é um cara menos gentil do que o convencional, né? Isso eu acho muito legal, né? Matheus tocou numa coisa que eu acho legal da gente comentar, que é, a princípio, a gente assistindo, dá a impressão de que o personagem principal ali, ele tá enlouquecendo. Essa perspectiva que a gente tem. Ele tá ficando louco, tipo, ele tá vendo coisas e tal. Mas depois de um tempo, você acaba entendendo que tem um pouco disso nele já. Até nessa parte da risada e tal, ele tem esse lado um pouco não totalmente bom, ele não é uma pessoa totalmente boa. E tem outra coisa, Gabi, que eu queria ver com você. É uma coisa que eu não reparei quando eu assisti o filme, e depois eu vi uns comentários no Twitter e eu achei interessante. Que esse Candyman, ele não mata pessoas negras. Tipo, real. No terceiro filme tem algumas coisas dele matando algumas pessoas. Quem tiver na frente, ele mata. Ele acaba matando. Mas nesse aí, não. Nesse aí, ele... Até tem essa cena que a gente viu, acabou de passar aqui pra quem tá vendo a gente por vídeo, que é uma garota no banheiro, umas adolescentes no banheiro, são várias adolescentes brancas, e uma negra tá no banheiro também. Ele mata as brancas e deixa a negra viva. O que isso diz pra gente? Qual é a mensagem que isso quer transparecer? Esse Candyman, ele é um cara que tá indiretamente combatendo o racismo, é mais ou menos isso? Indiretamente, sim. Apesar que essa negra, na hora que elas estão falando na frente do espelho, ela sai fora. Ela não falou, né? Ela não falou, Jorge. Né? Então segue as regras voltou... do monstro. Segue as regras do monstro. O monstro não vai te atacar se você não provocar ele. Pera aí, mas isso não necessariamente é verdade. Aí no final a menina, no final a menina fala Candyman 5 vezes no espelho do carro. Mas eu acho que sim, eu acho que você tem razão, Gi. Eu acho que ele tem uma questão racial ali de espalhar a lenda, matando os brancos e fazendo os negros comprarem a lenda, né? Então tem esse aspecto, assim. Porque é o que ele fala pra ela mesmo no final, né? Pra ela não esquecer. Porque essa é a lenda, essa é a história, né? E ele continua vivo desde que ela não esqueça. Isso eu acho muito legal, né? Porque é a mesma coisa que o Candyman fala pra Ellen antigamente, né? Ele fala, você mexeu com a minha congregação, né? Você mexeu com os meus seguidores, e sem eles eu não sou nada. Porque quando as pessoas esquecem, né, da lenda, ela morre. Eu voltando aí pro Deus Americanos, pro Neil Gaiman, como é que os deuses morrem, né? Os deuses morrem de dois motivos no Deus Americano, né? Se eles se matam, né? Como o Thor se mata lá em 1917, né? E também se eles são esquecidos. Um Deus que não é lembrado, ele acaba sendo morto, né? No Deus Americanos. E eu acho isso muito legal, né? Porque o Candyman é meio que a mesma coisa, né? Enquanto tiver alguém que acredite nele, ele vai existir, ele vai ter força. E se ninguém lembra, se ele matou todo mundo, Jorge, aí como é que vão lembrar dele, porra? Não pode, então, né? tem algumas passagens no filme, tem uma fala no filme que eu não me recordo agora de quem, mas tem alguma coisa do tipo, um bairro de brancos e o assassino sempre é o negro. Tipo, eles dão a entender alguma coisa assim. Então o vilão é sempre o cara negro, tipo, morrem 30 pessoas negras no bairro e ninguém... uma pessoa branca morreu e eles já estão caçando o cara e querem matar alguém. E tem isso no filme. É engraçado que a Ellen faz esse comentário no primeiro filme, né? No primeiro filme, sim. A menina negra foi assassinada no apartamento, ninguém apareceu. Aí uma branca é meio que hostilizada no banheiro. Nossa, a polícia faz escarcel e prende todo mundo. Ela faz esse comentário. Pois é. Exato. Em 92, Jorge, 92, hein? 92 já, que o comentário é pertinente até hoje, né? Pra você ver como tá merda, não mudou muita coisa, né? Pra você ver como deve ter piorado. mudou muito, né, nesse ponto, sim.
Mas Mas tem outra coisa. peraí, opa. É que você Não, falou vai da lá, Matheus. loucura do Anthony, né? Quando ele fala que tá perdendo a cabeça, em muitas cenas do filme clássico também você tem a Ellen pirando, sabe? As mortes, elas são muito dúbias, né? Porque as mortes das pessoas sempre tá a Helen com a faca na mão, sabe? Quando ela, infelizmente, mata o cachorrinho, né? Mata o doguinho lá da Anne Marie, a faca tá onde? Tá na mão dela. Quando a melhor amiga dela é morta pelo Candyman, a faca tá na mão de quem? Tá na da Ellen também. Quando o Candyman tá falando com ela, né? Provocando ela, né? Que ele até voa por cima dela, que é um visual que tem também nesse filme novo, né? Que é bem legal. Ela tá gritando, né? Quando ela vê nas câmeras, né? Tipo, ela tá falando com nada, sabe? E aí tem essa coisa mais dúbia mesmo, né? Falou, pô, será que ela tá ficando louca de verdade, né? E é a mesma coisa que acontece com o Anthony mesmo, né, Jorge? Que você comentou. Tem algumas coisas aqui que, tipo, já entrando um pouco, tipo, eu acho que nada é perfeito, né? Então a gente sempre tem que ver alguns pontos, assim. Tem umas coisas que me incomodaram, por exemplo, o Anthony, ele tem uma complexidade muito legal, tipo, esse negócio de quando ele parece que tá pirando, aquela ferida na mão dele que vai aumentando. Só que eu vejo que os personagens que interagem com ele, pode ser intencional, de eles não estarem vendo aquilo, mas o cara vai começando a ficar deformado e ele parece que ninguém tá enxergando. Ele vai andando com aquela mão, tipo, começa a ficar toda É, podre e ninguém olha aquilo. E como isso tem produção do Clive Barker, eu fiquei pensando, cara, no, no primeiro Hellraiser também tem uma cena bizarra que é tipo, o cara coloca a máscara, o rosto do pai da mina, e ele tá todo sim. sangrando aqui do lado, a mina conversa com ele normal e não Isso. percebe aquilo. Tipo, tem Não, uma mas coisa. então. É aquela coisa dúbia mesmo, né? Da loucura, não, poxa. Tanto é que no Hellraiser mesmo, né, ela só percebe, né, na hora que ele manda aquele come to daddy e ela vê que não é o pai dela que tá falando, né? E aí Pena que ele tá sendo expulso é pelo bem marido. legal ter. Não, mas porra, mas aí ela não tá vendo, cara. Aí, tipo, aí é você que tá vendo. É isso, Gabi? É isso mesmo? Eu acho que é proposital, gente. Acho que é proposital Proposital. mesmo. Porque Pode. tem a cena que ele vai lá reencontrar a mãe dele, que é a Anna Marie, que tá no primeiro Sim. filme também. Aí no Que é a segundo. mesma atriz, cara, muito É a mesma foda, né? atriz, a Michelle Williams. Trouxeram ela de volta pra fazer. E nessa cena ele não tá só com o braço fudido. Ele também tá com um pedaço do rosto, assim, meio areado e tal. Aí a mãe dele até fala: como que tá essa mão aí? Essa mão não parece nada, tá nada boa. Então eu acho que é muito proposital Muito proposital. fazer Boa, um Gabi. Né? comentário. Não Porque no começo percebem do as coisas. filme. Tá vendo como vocês não percebem as coisas que acontecem com os negros? Aqui, a minha mão tá caindo e ninguém tá prestando atenção, sabe? Eu acho que é Pois é. um comentário nesse aspecto. E que no começo do filme ele é mordido por uma abelha, né? E aí fica inchado. E aí você pode até ver como, tipo assim, a mãe dele viu que ele tá com a mão inchada, só que a gente que tá vendo o filme vê que tem uma coisa muito mais bizarra em volta, né? A mão dele tá podre, caindo, e tem abelha saindo do peito dele. Mas a mãe dele notou só aquela manchinha, sabe? Isso eu acho legal, cara. Eu acho legal mesmo. E é legal porque, tipo, como é um suspense, praticamente um thriller de suspense ali, esse negócio da mão dele aumentando, cada hora você fica mais agoniado, né? Tipo, porra, o tempo dele tá acabando, o tempo dele tá acabando. A gente sabe que vai acontecer alguma merda quando aquilo for espalhando, né? Tipo, então a gente fica mais agoniado ainda. E tem a personagem que faz. Essa acho que pra mim é a mudança mais significativa. Se no original a gente tem ali uma mina branca que ele é apaixonado, e isso tudo causa um- uma coisa, tipo, diferente. Causa a merda que acontece com ele. A mina branca fudeu o cara negro. Nesse novo a gente tem um relacionamento, tipo, duas pessoas negras. Esse protagonismo que essa mina tem, ela tem uma importância muito grande, porque não só é ela a única pessoa que consegue conversar com ele, quando ele começa a mudar radicalmente, ele não escuta mais ninguém, ele escuta ela e aquele maluco lá que já conhece a história, que é praticamente o guia dele Sim, sim. nessa transição que ele tá passando. Então, ela é muito importante e a gente tira essa coisa da mulher branca ser a protagonista, né? Porque, tipo, no outro, querendo ou não, tudo que acontecia com ele e tudo que ele fazia era por conta de uma mina branca que ele se apaixonou. O que vocês acham disso?
Eu não consigo nem traçar um paralelo sobre isso, G, porque De verdade, o Candyman não tá apaixonado pela mulher do Anthony, por exemplo. Então, essa história do Candyman estar apaixonado, ela foi meio que deixada de lado. É mais uma história para resgatar a lenda, né? E isso o Anthony consegue resgatar a lenda a partir das coisas que ele acha da própria Ellen. Por exemplo, lá o gravador com as gravações originais da Ellen, entrevistando as meninas da limpeza, por exemplo. Isso aparece no filme. Sim. A própria Ellen falando, colocando a voz dela, isso aparece no filme. Então é mais a propagação da lenda do que o Candyman apaixonado, como era na versão original, né? Agora, Matheus, tem uma coisa que também que nossos twitteiros aqui me apontaram, que é uma coisa que eles não exploraram, provavelmente de propósito, mas que é uma coisa que está presente porque a gente vive nos tempos que vivemos, que é a internet. Uma lenda como Candyman, assim, com o advento da internet, ela não espalharia muito mais rápido? Não seria muito mais fácil eles pensarem em propagar isso pela internet? Você acha que é uma coisa que eles ainda podem olhar a futuro? Porque não sei se... Eu achei meio fechado, mas eu achei que o filme é bom, assim, tipo, não necessitaria de uma continuação, mas pode ser que tenha, né? Se fez esse teste, vai ter uma franquia aí. Não, Jorge, para com isso, Jorge. Tudo tem que ter continuação, é incrível, tudo tem que ter. Não, mas eu acho que não, porque a gente tem muitas lendas urbanas locais, sabe? A gente tem Mula Sem Cabeça, né? Boitatá e outras coisas mais bizarras, né? A galera de Minas Gerais tem um matuto, tá ligado? Que é tipo... É meio que uma versão da Loira do Banheiro, só que dessa região aí centro-oeste, né? E aí eu vejo o Candyman como... Não, o matuto só, porra. Ele é um bicho que aparece no espelho também, igual a Loira do Banheiro aparece. E assim, cara, são lendas urbanas locais, né? O Candyman tá lá em Cabrini Green, sabe? Que é o local onde ele faleceu mesmo, né? Na época. É tudo bem que... Por isso que você tem que descartar os outros dois filmes, Jorge, porque não faz sentido ele estar em outro estado, sabe? Ele tá em outro lugar. Ele é o bicho-papão de Derry, sabe? Ele é tipo como a coisa, né? Ele tá na cidade porque é a cidade dele. E aí é uma coisa diferente, né? Eu não sei se propagaria, né? Porque, tipo o Slenderman, né? O Slenderman, ele era uma foto de um concurso que virou uma lenda urbana gigante, né? Se ele não existia antes, ele agora existe, né? Então, talvez tivesse uma documentação, né? Porque, cara, quando você procurar, cara, você acha 1000 canais no YouTube sobre conspirações, lendas urbanas, sobre assassinos em série. Eu acho que o Candyman ele estaria bem orgânico nesse universo como só mais um, sabe? E isso, de certa maneira, beneficiaria também, né? Porque ele não teria tanta atenção, sabe? Não ia ser uma coisa tipo, você vai ver o sobrenatural aqui acontecer. Eu acho que ele estaria exatamente como ele tá. Eu acho que uma continuação estragaria todo o trabalho aqui que a Nia da Costa fez junto com o Jordan Peele. E tiraria a relevância, né? Porque você vai continuar essa história para quê? A lenda já foi espalhada, já foi propagada de novo. Continuar essa história seria o mais do mesmo, seria um negócio preguiçoso, seria mais uma vez um monte de morte que não levaria a lugar nenhum. Seria de novo, fazer o filme genérico, sabe? Como foram as continuações de 95 e de 99, respectivamente. Não acho que seria uma boa ideia. Apesar de não duvidar do Jordan Peele, sabe? Se ele quiser escrever uma história de Candyman foda, ele vai escrever, entendeu? Se ele quiser fazer outro comentário foda, ele vai fazer. Então eu confio assim. O Jordan Peele quer continuar a contar essa história, a Nia da Costa quer continuar a dirigir, então eu confiaria, entendeu? Daria um voto de confiança para uma continuação. Mesmo até porque não precisaria. Mas até porque, tipo, tem uma brecha boa para uma continuação, né? Infelizmente, tendo que concordar com o Jorge, né? Porque aí vai mesmo ter o Candyman verso, vai ter muita gente. O final desse filme é sensacional. Não, mas eu quero, na verdade... eu queria mesmo comentar desse final com vocês, né? O que vocês acham, porque eu acho o final muito para baixo, cara. Eu acho o final muito cruel, muito... final, tipo, o seu destino é esse, você não pode mudar, sabe? Porque
Ele nem tentou fugir disso, né? Tipo, Não. a mãe dele mudou a cidade, né? Mudou a história dele, né? Literalmente, né? Uma coisa meio Arthur Fleck, né? Do Coringa, né? A mãe dele mentiu pra ele sobre quem ele era, né? E agora ele adulto, ele se sentia meio que dominado a ir pra lá, né? Dominado a voltar para as origens dele, a descobrir quem ele era e cara, o que vocês acham desse final, cara? Porque eu acho ele muito deprê, de verdade mesmo. Eu acho o final muito cruel. O final é cruel pra caralho, por quê? Primeiro, pela crítica à polícia, né? Puta, Sim. Ficou muito claro ali que o vilão nem é o Candyman, é a polícia, cara, no final do filme. Que já chega atirando, não chega nem perguntando. É uma cena meio forte, assim, porque ela não mostra, a Nia da Costa não filma o policial atirando. Ela filma a sirene e filma os tiros. E filma a reação da namorada do Anthony quando ele tá morrendo nos braços dela. E essa crueldade continua quando ela é presa e colocada dentro do carro com o cara com o policial fazendo opções para ela escolher o que ela prefere, uma versão mentirosa ou que eles mintam sobre ela, dizer que ela assassina. Então, cara, é de uma crueldade, assim, o final desse filme, que aí ela realmente olha no espelho e chama o Candyman, e o Candyman já na versão do Tony Todd, né? Já é o Daniel, já, porra. Na versão Daniel Rothbail, com as abelhas cobrindo a cara do Anthony, né? Ele tá usando o corpo do Anthony e cobre. Flutuando, né? Flutuando daquele jeito bizarríssimo, né? No frame devagar. Ele vem matando todos os policiais um a um, né? E aí quando a namorada do Anthony vai atrás dele, ele tá matando o último, aí as abelhas saem e a cara do Tony Todd, ele pede pra espalhar a lenda. Puta, cara, eu fiquei de pau duraço, velho. Confesso. É isso mesmo. E tem toda uma questão também, eu concordo com o que o Gabi falou, eu acho que o desfecho é muito bom, principalmente porque é onde ela entende que ela não tem que ter medo do Candyman, porque até então ela morre de medo. Ela, tipo, nunca falaria o nome. Sim. Quando ele brinca dela falar o nome no espelho, ela não para com isso, não fala. Então ela tem muito medo. Na hora que isso acontece, é onde ela entende. E essa é uma coisa muito importante pro filme, porque, tipo, eles pregam isso muito das pessoas negras não terem medo do Candyman, porque o Candyman não é um cara que vai matar você só porque você vai chegar lá e falar o nome numa brincadeira, não. Um bicho papão pra eles, né? É mais ou menos como o menino encontrando o Sherman lá no começo do filme, que ele encontra o Sherman sai, dá os doces pra ele, mas a polícia tá atrás dele. E indiretamente ele acaba dando um grito assim de susto, e aí os policiais, mais uma vez, a Nia da Costa, ela é bem sutil nesse aspecto, ela só mostra os policiais descendo e mostra os tiros só. Ela mostra só o som do Sherman sendo assassinado cruelmente pela polícia, né, cara? Porque tava tendo tinha uns doces, né, que ele era um cara que dava doces para crianças na época, né, e aí começaram a aparecer doces com navalhas, né, com dentro, e aí eles acharam que era esse cara, só que tipo, o cara só era um cara, tipo, com alguns probleminhas que dava doce para criança, sabe, tipo, e esse cara virou um Candyman, né, e não dá nem pra dizer se é por causa desse ódio ou se por causa da paranoia do Burke, né, que era o molequinho na época, né. Agora fala de trauma psicológico aí, né, o cara foi lavar roupa, e aí quando ele é adulto ele tem uma loja de lavar roupa. Pois é. E tem, além disso aí que você falou, Matheus, tem também uma questão que eu acho que é tipo um subcomentário pra mim, tipo, soa assim, que é essa parte final quando as abelhas saem do rosto do Daniel, e aí a gente tem o rosto do Tony Todd ali, porque é meio que uma mensagem de um filme que a gente comentou há pouco tempo, depois vejam aqui, gente, no nosso canal, o vídeo que a gente fala sobre cultura do estupro em filmes aí, que tem um filme que é a repetição, que é praticamente o George Floyd morrendo todos os dias, e ele sempre... e as pessoas enxergam ele sempre como a mesma pessoa. E mesmo que esse filme Dois Estranhos, tá? Dois Estranhos, isso, obrigado.
E a gente tem esse subcomentário aqui, tipo, todas as pessoas que morrem acabam se tornando o Candyman, que é o Tony Todd. É sempre o rosto do Tony Todd que a gente vai ver. Eu acho que tem esse subcomentário que é muito bom, entendeu? E mesmo se você não entender esse subcomentário, não concordar comigo, ele funciona do mesmo jeito, porque você tem um easter egg ou uma referência ao Gê, filme. vale a pena até relembrar esse programa aí e fazer aquele paralelo com o Den, né? O Den, ele também tem a representatividade negra na tela, só que com um branco dirigindo e traçando uma violência extrema contra os negros. Aqui a gente tem a... Você vê como o Jordan Peele e a Nia da Costa, eles têm a sutileza de não mostrar uma violência tão explícita como o Dan mostrou. Né? Porque você sabe que a violência está acontecendo, sim, você sabe. Mas é tão... A cena, por exemplo, das adolescentes no banheiro chamando o Candyman, ela é tão sutil, você sabe que o Candyman tá arregaçando as meninas lá, tá ligado? Você sabe que ele tá destruindo as meninas. Só que ele faz numa sutileza, usando barulho, usando som, e aí ele usa o espelhinho, assim, aquela coisa sutil. Você só vê uma ponta da ação, né? Sim, é muito elegante, cara, é muito elegante. A violência extrema que ele traz, é um filme violento, sim, mas ele faz com uma elegância que o Dan não teve. Isso é bom a gente pontuar aqui, né? E também como ele não precisa... Ele se recusa a abusar, tipo, de cenas que eu acho que desnecessárias. Por exemplo, uma coisa que eu achei foda, assim, é um bagulho simples, mas a cena que tem aqueles dois caras que morrem na galeria, o cara vai começar a ter um ato de transar com a garota, só que eles precisavam mostrar a cena de sexo? Não! E foi aquilo que ele fez. Tipo, eles estão se pegando ali e o Candyman chega e mata os dois. Se fosse outro diretor... E você vê no espelho, né? E você vê pelo espelho também. Tem uma coisa muito grande com o espelho nesses filmes, né? A gente teria um soft porno nessa parte. Eles transariam, aí o Candyman ia matar eles depois. E eles morreriam pelados, exatamente. Pô, mas isso daí, Jorge, isso daí é a prática do Pânico na Floresta, né, Jorge? São teus filmes aí que você gosta. Sim, sempre eu critico, tem uma putaria antes de morrer alguém. Mas todos os filmes de terror fazem meio que isso, né? O Jason só mata pessoas nuas. Fazem. O Jason é uma força moral, na verdade, né? Ele não deixa ninguém transar, não pode. Isso você vê no primeiro filme. O primeiro filme traz um pouco disso, né? O primeiro filme tem uns peitos ali, tá ligado? Ele apela um pouco pra sexualidade, porque talvez não fosse uma diretora mulher, né? Como é uma mulher dirigindo, ela tem um pouco mais de noção sobre isso, né? Que no primeiro filme acho que tem uma cena só, mas nos outros dois, bicho, meu Deus do céu, viu? Não, realmente... Tem uma cena, a cena do final do primeiro filme, a menina tá com uma roupa transparente, ela tá o peito com dela uma transparente, balançando sim. e tal. Cara, não, real. Aí o primeiro tem também. Meu Deus, a protagonista Ellen na banheira, pelada. Depois traz outra cena dela pelada também. É desnecessário, sabe? Por favor, Jordan Peele, me ajuda aí, porque eu acho que o Jordan Peele vai acabar com essa putaria de nudez pra forrar o terror. Não precisa, gente. Não, dá pra ter medo sem... Nunca precisou, pô. Nudez é bom? É claro que é. Nenhuma nudez deve ser castigada, mas... É isso mesmo, tem cara. Contexto. Tem contexto. Tem que ter contexto, né? Tem que ter contexto, Ô, gente, antes da gente partir pro final aqui, eu queria ver com vocês, então, a parte de efeitos desse novo filme. O que a gente teve de mudança aí, que vocês acham? Efeito prático, CGI, o que mais chamou a atenção de vocês? O que funcionou, o que não funcionou? Me chamou a atenção eles trazendo o Tony Todd, lógico. Mas o Tony... É CGI, Gabi, o Tony Todd? Não sei se vocês perceberam, mas rejuvenesceram a cara. O cara tá novo, é bizarro. Porque eu acho que ele tá mais gordinho, não dá até? Não, ele tá mais velho, né, cara? Ele já também. é um senhor, né, cara? Ele tem quase 80 anos, pô. Ele já Só colocar a cara dele ali no corpo do Daniel, eu acho. Exatamente. Por isso que eu acho que inviabilizaria uma continuação. O Tony Todd já é um senhor de idade, né, cara? Não, peraí, eu exagerei, tá? Ele tem 66 anos, tá? Dê uma olhada aqui, porque senão falar cara tem 80 anos é foda, né? Não, mesmo assim, ele já é um senhor, né? Senhor já. Sim. E o que você achou dos efeitos, Gabi? Matheus? O que você achou dos efeitos? Então, assim, tem uns efeitos muito bons, né? Tipo, o efeito do Daniel eu acho legal. Só que, às vezes, né, o sangue, ele é um pouquinho artificial, né? O sangue, na hora que ele dá a chacina lá nos policiais, né, você vê o sangue indo reto, sabe? Tipo, é uma parada meio esquisita, mas é o que a gente tem que ter, né? Sabe que eu não curto muito CGI, né? Eu acho que
se o Jordan Peele colocasse lá um sangue falso, né? Botasse umas 2 bombinhas assim pra pampear o sangue na hora que ele corta, ia ficar bem mais show. Mas, ao todo, sim, eu acho legal. Eu queria perguntar aí do ator, né? O que vocês acham desse cara aí, né? Que é o Anthony? Que eu gostei dele pra caralho do Michael Kyle, né? É o Michael Kyle Jr. aí. Agora eu quero ver a coerência do Sr. George aqui. Porque o Yamaha Abdul Mateen, ele tá fazendo tudo. O Jorge... Yamaha Abdul Mateen segundo. O George, ele fica pegando no pé do Pedro Pascal... Mas não, mas eu já tenho a minha defesa aqui. Manda aí, fala aí. Eu quero ver a sua coerência aqui, Gil. O cara tá fazendo que aparece. O senhor Pedro Pascal, ele não raspa a porra do bigode que nem o Anthony Mackie. Eu não aguento mais ver o Anthony Mackie, porque ele é sempre o mesmo cara. Mackie, né? Agora esse maluco, não. Se você não estiver atento, você nem percebe que é o mesmo personagem, entendeu? Porque ele não usa o mesmo visual sempre. O cara muda. Essa é a minha questão com o Pedro Pascal e com o Anthony Mackie. Eles fazem o mesmo personagem sempre. O bigode e o corte de cabelo é sempre o mesmo. Isso que eu não entendo, cara. Porque o cara não muda, mas esse cara é muito bom, de verdade. Eu participei das piadas aí a respeito dele e eu acho que, mano, muito injusto. Ele é muito eu usou, mas eu sempre falei que ele era bom, porra. Eu acho o Dr. Manhattan do caralho. Isso tá registrado aqui. A gente defende pra caralho o Dr. Manhattan e a gente zoa também porque é engraçado, mas... mas o... Futuramente ele vai estar nos filmes do Mad Max, já tá confirmada a presença dele. Sério? Sim, caralho. Sim. Não, e ele vai estar em um faroeste aí que vai sair da Netflix, que tem o Idris Elba, e ele é um faroeste só com pessoas negras. Vai ser foda aí. O Spike Lee vai ser foda, hein? Ele tá foda. Tem o Idris Elba, eu quero, que eu adoro o Idris Elba também. No próximo ele é o Morpheus agora, né? Então, a gente vai ver muito esse cara ainda, né? Pelo que a gente dá pra perceber. Então dá tempo dele virar o Pedro Pascal, né? Dá tempo dele virar o Pedro Pascal, dele imprimir um visual e não mudar nunca. Ele tá virando o novo Michael B. Jordan. Agora, boa, verdade. Ele virou o ator da representatividade mundial. Aliás, o Michael B. Jordan aí que foi confirmado, vai fazer um Superman, já tá dando o pessoal chorando aí, reclamando, mas ele não vai ser o Kal-El, tá? Ele vai ser um outro Superman. Ele vai ser o Val Zod. Isso a gente comentou, é que a galera chora pra caralho, né? O Nerdola tá aí sempre reclamando. A não ser calcado. Chora, gente. Jorge, aproveitem e vejam o nosso vídeo sobre isso. Aproveitem e vejam o nosso aí que o filho do Super-Homem agora, ele é bissexual nos quadrinhos, aí. Então prepara aí também, notícia recentezinha aí, né? Então prepara pra galera chorar. Bom, gente, vamos pras dicas aí. Matheus, o que você tem pra indicar pra gente hoje? Cara, com certeza eu vou indicar o livro de sangue, né? Porque eu não sei onde tá o meu livro de sangue, tá? Eu perdi ele na mudança. Mas o Livro de Sangue, ele é a coletânea de contos que tem o Candyman, né? Tem o Candyman, tem o Mal Nosso de Cada Dia, tem o Hall Head Hacks, né? E, cara, é um livro do caralho, né? Tem todos esses contos muito fodas e eu recomendo aí. A galera que não conhece o Clive Barker especialmente, né? Quer dar uma conhecida, né? Ou também jogar os jogos do Jericho, né? Que são jogos de terror que são realmente pesados, né? E quem curte horror corporal, né? Horror físico aí, né? Vai amar o Clive Barker, cara. Você, Gabi, que tem pra gente hoje? Ótima dica do Matheus. Eu gosto também pra caralho do Livros de Sangue. É um dos meus favoritos. Pegando a moda do Battle Royale, a gente não pode esquecer do primeiro Battle Royale. Pegando a moda porra. A gente não pode esquecer do filme prepulsor sobre o assunto e tal, que muita gente esquece, mas eu não esqueci. Tá aqui, ó. Minha recomendação é o Cubo de 97. Esse filmaço aqui injustiçado na sua época. Um filme muito à frente do seu tempo. Eu adoro a trilogia inteira. Não, que é isso, Jorge? É o que eu recomendo aqui. Cubo 1. Cubo 2, Hipercubo e tem a origem ainda. E a origem, Cubo 0. Cubo 0. Cubo 0. Quando sai o Cubo bonito aí, hein? Então, eu recomendo muito a franquia Cubo. São filmes sensacionais aqui que muita gente não dá valor. Pegando a moda aí do Battle Royale e tal, essas coisas. Cara, assistam Cubo. Aliás, Gabi, antes de eu partir pra minha dica aqui, eu devo dizer isso, que eu lia recentemente um pessoal teorizando que a ideia desse cubo, quando o cara criou, ele era muito fã de Hellraiser. E ele falou, como seria dentro daquele cubo? E aí ele desenhou o roteiro em cima disso, da imaginação dele de como seria dentro do cubo do... É muito bom esse filme, cara. E a minha dica, eu fiquei pesquisando algumas coisas, como eu falei pra vocês, sobre o que o Tony Todd fazia,
E eu quero que vocês vejam Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse. Por quê? Uhum. A dublagem brasileira mudou toda e ficou uma merda. O Darkseid tem uma voz fina e estranha, mas o original, como o Gabriel sempre gosta de ressaltar pra gente ter as duas opções, pra quem puder assistir o original, a voz é do Tony Todd, do Darkseid. Então, você imagina o Darkseid com a voz do Tony Todd, cara. É maravilhoso. Eu assistia de novo, assim, eu tinha odiado porque eu vi dublado, e eu fui assistir agora e eu... Ah, que coisa boa. O Darkseid parece um vilão, tá ligado? Tipo, realmente ele tem voz de vilão e sem alteração, né? Porque o cara, você não precisa alterar a voz dele pra engrossar. Não precisa, né? Não precisa colocar efeito na voz do cara. Isso é muito bom. Bom, gente, eu tenho recadinhos pra vocês aqui. A gente tá em todas as tocadoras de podcast, então você pode assinar o nosso podcast pelo Graduando Podcast. Tem no Spotify, tem no Google Podcast e tem no Deezer. Então, segunda-feira de manhã, 11 horas, tem um episódio novo. Toda segunda-feira de manhã tem um episódio novo. É só você assinar e você vai receber o informativo aí de que chegou um episódio novo do nosso podcast. E se você quiser ver o nosso rosto, hoje estamos só nós três, mas agora a gente tá revezando uns convidados aí. Todo dia tem um convidado novo. Aí você pode ver a gente pelo Facebook do Graduando Oficial ou no YouTube pelo Graduando TV. Toda segunda-feira, às 17 horas. A gente tá acompanhando os comentários lá no YouTube, tá bem legal. Eu fui hoje cedo, vi os comentários do último episódio. Então, gente, a gente vê, a gente se diverte, a gente comenta aqui, tipo, entre nós, o que vocês falam. Muito obrigado mesmo pela participação. E até semana que vem. Um abraço. Thank you.